Qual é a gente? The Corner Progress. Tá certo. Vamos lá, bom dia para o restante aí, que chegou depois, Renata, Camila e demais. Hoje, Bom dia. bom dia. Hoje, nas predições do Evangelho, né, a gente tem aí a pedra angular. A pedra angular. Você sabe o que é uma pedra angular, gente? É uma pedra piramidal, não é? De 3 ângulos. Triangular. Ela é uma pedra que iniciava as construções antigas. É por ela que marcava uma obra. Ela a pedra que direcionava a marcação de uma obra todinha. Então, vou marcar aqui a construção. Aí o cara marcava a construção por aquela pedra ali. Ela era o início da obra todinha. Então, Daquela pedra começavam as medições. começava toda a marcação de uma grande obra. Como era tudo de pedra, né? Não sabia disso. Como era tudo de pedra, vocês já viram aquelas construções que os alicerces eram tudo de pedra? Sim. Pedra paralelepípedo, né? Aquelas grandes. Então, as construções não tinham concreto, então eram pedras. Tinha uma para ordenar as outras, né? Começava sempre com um princípio, então, angular. Aquela que era 90 graus, sempre começava, eram os quadrângulos, as casas não eram quadrângulos. Essa estrutura de geométrica hoje, que varia muitos anos também, mas o certo sempre o princípio maior de uma construção é angular, né? Então, você trabalhar com 90 graus, um aproveitamento melhor, interno, né? Então, de repente, quando você começa a mudar isso, você perde um pouquinho a função interna, né? Então, assim, o Cristo para nós, a pedra angular. A pedra angular, que realmente norteia a moral, o pensamento humano, a nossa vida, né? E então, dentro desse capítulo aqui, eles colocaram a pedra angular como sendo Jesus, né? Em um fortalecimento dessa ideia. E Jesus mesmo sabia que estava fazendo esse papel, então ele de certa forma, ele estava predizendo isso, informando que ele estava ali para dar norte, ele estava ali para ordenar a humanidade. E é isso que estava acontecendo mesmo, né? A gente podia ter ficado sem essa pedra, não podia ou não? Assim, sem a presença dele, podia? O Evangelho... Nunca, jamais, em tempo algum. Mas a presença física dele até poderia, né? Mas assim, como evangelho, a gente nunca tem como ir para frente sem essa pedra, vamos dizer assim, angular da nossa construção moral. Tem esse princípio. Referencial, vamos dizer que é uma referência. Hoje a gente tem na nossa família, na nossa vida, a gente sempre tem uma referência, uma pedra angular. Pode notar, sempre a gente tem alguém que a gente começa a nortear, ou tem alguém, ou tem um princípio que a gente começa a ordenar a nossa vida. Sozinho, egoisticamente, você pode se perder. Então, por isso que a gente vive em sociedade, né? A sociedade ela vem exatamente para um aprender com o outro. Você forma uma bela edificação, aproveitando o que mais sabe, o que mais pode, aqui, os princípios que são claros para a gente nortear a existência. Senão fica doido, suicida. A gente, se não tomar cuidado, não tiver referência, fica louco, não acha sentido na vida. Quando tiver arrochando, é suicida, foge. É assim que leva uma vida, né? Então, há muitos anos é assim. Então, o que a gente tem que fazer? Criar as referências. Criar referências. Pegar as referências que existem
e fazer mudança na nossa existência, aquilo que está errado. Hoje cedo eu estava corrigindo a menina que estava com minha mãe, né? Corrigindo assim, dando uns palpites para ela, porque ela fica 100% pendurada no celular. 100% do tempo. Ela está fazendo... A comida está lá com o celular agarrado assim, do lado, né? Vou fazer tudo queima, tudo dá errado. A mãe não toma banho no horário certo, ela não acompanha. A casa fica cheia de pó, né? Eu vou ter que falar, né? Ou manda embora, tira o problema, ou você esclarece, né? Então, chamei, não, senta aqui, que você não vai vencer na sua vida. Você não criar um hábito diferente, né? Então, se você não tiver um acerto desses pontos, atender o celular, você pode atender, coloca sinais diferentes. Se for urgência, apita diferente, qualquer coisa assim, se for urgente. Agora, se não for urgente, você olha depois, né? É um vício que todos nós temos, então tem que corrigir isso. Então, isso para ela corrigir, né? É uma orientação simples de vida, mas que está pegando. Eu falei assim, vai ver que na sua casa fica todo mundo no sofá, na sala, todo mundo com o celular. É isso mesmo que acontece. Aí fica na maior, sempre precisando, sempre apertar, porque ninguém age, né? Ninguém faz coisa útil. Então, adolescente, todo mundo, tudo envolvido no celular, de tal forma descontrolada. Falei para ela, ó, você tem que aproveitar, sim, o meio de comunicação, mas aprenda a usar esse brinquedo, que ele pode ser uma ferramenta que pode perfurar o olho, pode ter problema, né? Então, toma cuidado, corrija. Então, a gente tem que estar sempre observando os nossos celulares da vida. O que está nos atrapalhando? O que está realmente travando? Por que eu não faço alguma coisa de útil social na sociedade? Porque eu olho muito os meus brinquedos. Eu tomo muito conta das coisas que me dá prazer e eu esqueço muitas vezes de estender isso aos outros, né? Então, uma grande falha existencial. Vai morrer desse jeito, vai reencarnar depois desse jeito, vai viver de novo desse jeito e não vai melhorar. Vai ficar 10, 15 encarnações rodando pior, rodando ali no mesmo ponto, sem progresso nenhum. É assim que nós conversamos aqui, e às vezes a gente caracteriza a humanidade. Nós estamos num tempo de tecnologia, mas os mesmos homens de ontem, cheio de vícios, cheio de hábitos terríveis e que não demonstra ascensão, não demonstra. Ah, não, evoluiu. Não, evoluiu sim, né? O homem já sabe apertar os botõezinhos, já sabe usar aquilo que veio para ele, sabe fazer compra no supermercado. Isso aí, vamos dizer que até, se você observar, até os animais fazem. Entra na porta da igreja se te encontrar aberto, né? Fazendo as brincadeiras. Por que o cachorro entra dentro da igreja? Não, porque ele achou a porta aberta, né? Então, por que a gente faz assim? Não, porque os hábitos são assim, os costumes são assim, todo mundo faz assim, mas isso não significa que o homem mudou, que o homem melhorou. Ele continua sendo agressivo quando é testado, ele continua sendo interessado em tudo que ele faz, ele continua sendo um egoísta em potencial, ele continua sendo orgulhoso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando compra um carro, você compra um carro, você se sente, né, acima do outro carro. Por exemplo, seu carro é zerinho, então o do outro não é. Então, de certa forma, em cima de nossas vaidades, aquilo se torna um poder, né? Um poder sobre os outros. Então, qualquer coisinha que a gente faça e que a gente quer demonstrar é porque realmente ainda tem o nosso orgulho muito aparente.
Então, eu acho que a pedra angular veio para tentar nos ajudar a nortear isso, para tentar colocar as coisas no lugar, né? Vamos lá na leitura. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, no princípio, antes da gente fazer a leitura dessa pedra angular? Hein, Daniel? Oi. Mas quando você pergunta aí se ele poderia não ter vindo, eu acho que se nós tivéssemos feito as coisas conforme orientações desde os nossos antepassados, dos profetas, os enviados dele, se a gente tivesse aprendido e feito de forma correta, ele não precisava ter vindo. Ou seja, ele veio como se fosse uma última opção, e assim como veio agora o Consolador prometido, como uma última oportunidade. Mas eu vejo que se a gente tivesse desde o começo, já desde a época lá de Abraão, que a gente sempre recebeu as instruções corretas. O problema é que nós fizemos, a gente tirou Deus do centro e nos colocamos no lugar dele. Ou seja, então, a partir do momento que a gente passou a se considerar os deuses, ou seja, nós passamos a tomar decisões erradas. Mas se nós tivéssemos mantido Deus no centro, ou seja, eu acredito que ele não precisaria ter vindo. É verdade. Se você tivesse feito a tabuada certinho, não tinha dado problema, não. Mas como a gente não aprendeu a tabuada, assim, deixa eu ir lá fazer a multiplicação, né? Quem mais tem opinião sobre isso aí? É interessante a sua opinião. Uai, a gente sabe desde que a gente existe que ele veio foi para nos trazer as informações pertinentes, porque a gente não estava andando no caminho. E ele veio foi para dar esse alerta, falar, olha, né, eu vim para dar-lhe a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu vim nortear vocês porque está tudo errado aí. E depois ele diz, eu vou para o Pai, não vou voltar, né? Não vou voltar encarnado, né? Por quê? Porque ele vai se fundir ao Pai. Ele voltou para Deus, não aquele Deus sentado no trono, mas o Deus que o Espírito concebe, que é o Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, a vinda dele foi tipo um ultimato, mas à moda do Cristo, né? Um ultimato com muito amor, com todas as informações que nós precisávamos, né? E nos dando a dica, ó, amai-vos como eu vos amei, né? Amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, a vinda dele foi pautada nisso, e nos clarear a mente como uma oportunidade presencial dele, porque nós já estamos preparados agora para concebê-lo, não materialmente, como nós estamos nesse mundo pesado. A gente podia, né, fazer até uma conta matemática aqui da situação, colocar isso na matemática. Desde quando a gente recebeu aqui a visita dos capelinos, foi há cerca de 20 mil anos, eles começaram a vir aqui na Terra. 20 mil anos para cá é muito chão para aprendizado, a mistura com todas as raças que já se encontravam aqui, que são todos aqueles que vieram com a evolução do planeta, somaram com esses que vieram de fora. Foi uma grande contribuição, apesar deles serem expulsos de capela, mas eles vieram com uma missão muito importante, com a autorização do Cristo. Então, a intervenção do Cristo já era lá atrás.
Não era quando Jesus veio aqui há 2000 anos que a coisa começou, não. Então, o plano do Cristo, ele começou a autorização de deportados de outros planos para vir aqui ajudar a humanidade e se ajudarem. Então, quando chegou na época da Idade Média, aí nós encontramos aí depois o Cristo, né, vindo aqui para nós demonstrar. Esse momento, a humanidade já se encontrava em condições de maturidade espiritual para se transformar. Já se há 2000 anos atrás, gente, já se considerava em condições de transformar o mundo. Porém, isso não foi possível, observando que os romanos, na época, eles tiveram assim praticamente uma derrocada, né? Uma decaída na época, e eles começaram a se perder, né? De novo nas ambições da sexualidade. E aí o Cristo gentilmente se propôs a vir dar mais um foco para dar esperança e dar continuidade ao Evangelho na Terra. Mas Jesus já sabia que não seria resolvido isso da noite para o dia. Então, ele ia falar como o mestre, falando para uma geração inteira, como está falando até hoje. As mensagens do Cristo calam na nossa mente até hoje, né? E vai à frente, servindo como referência. Então, foi preciso dele vir, mas a gente já tinha todos esses conceitos. Tanto é que o Evangelho veio reexplicar, o Evangelho de Jesus, e veio e foi reexplicar o que já tinha sido falado. Já estava com a humanidade. Jesus falou alguma coisa nova? Não falou. Não falou. Ele falou simplesmente o que já estava aqui. Só que falando em ângulos de percepção diferente para o homem entender. Porque não tinha entendido completamente a mensagem, mas já era um tempo do mundo acordar. Então, nós estamos 2000 anos e pouquinho atrasado, mais uns 2000 que vem pelejando aí, vamos dizer assim, que a gente poderia já ter mudado a Terra, e deixou chegar num tempo que a tecnologia, que a evolução científica vem, né, para colocar o homem, e a gente poderia estar usando isso com muito mais rapidez, né, curas, a ciência poderia estar muito mais à frente, né, ajudando nas curas, a gente diminuindo o sofrimento. Mas isso não aconteceu, foi preciso que houvesse o sofrimento. Nessa parábola seguinte aí dos vinhateiros, a gente vai perceber isso, né? O comportamento é uma parábola, é uma história, mas que a gente pode enquadrar. Vamos começar a ler aqui, que aí a gente vai entendendo melhor, né? Se alguém tiver antes de uma pronúncia aí. Pois sabe o que eu pensei lá no início, a hora que o menino falou? O Amado. Eu estava com o mesmo pensamento que ele, em algum momento, né? Aí eu fiquei comparando o... Não estou te vendo mais, cadê? Eu fiquei comparando a Terra com o planeta Marte, né? Que parece que estavam mais ou menos no mesmo grau de evolução. E Marte já está bem mais adiantado. Sim. Onde foi que Marte prescindiu de qual desses dois? Da segunda revelação, que foi Jesus, ou da terceira? Porque eu não consigo imaginar eu sem a doutrina espírita, porque eu li a Bíblia e não entendia nada. Né? Então, as parábolas, né, ali, estava muito... Talvez, lá no início, a gente tivesse aproveitado melhor, às vezes essas palavras seriam mais inteligíveis, né? Vamos dizer assim.
assim, tanto que a gente precisa de referência e de comparação, de elemento de comparação, né? Você vê que, Leila, a gente teve essas oportunidades aí, sim, de estar ouvindo as epístolas, né? Todos aqueles que trabalharam como cristão, no cristianismo, a gente ouviu, só que a gente não deu importância. A gente não interiorizou aquilo. Essas mensagens que a gente está vendo pelo Espiritismo, a gente já tinha ouvido elas. Só que a gente não absorveu isso. E não tem absorvido até hoje. Por isso que a chapa vai esquentar. Quem não tiver realmente com vontade de se transformar, a chapa vai queimar. A chapa quente. Infelizmente é assim, mais ou menos, que a gente tem que falar, né? Então, nós não vamos ter boas consequências, não. Como nós estamos tendo aí já. Você acha que esse vírus aí veio por quê? Por que nós estamos passando por isso? Injustiça divina? De jeito nenhum. Consequência. Por exemplo, nós estamos aí, já falamos aí esses dias, estou vendo a água, né? Nós vamos ficar sem água, claro. A gente vai ter que correr para outros processos, aquele processo para tirar o sal, né? Então, isso aí, a gente vai ter que usar mais as nossas habilidades, né? A gente, esses dias, experimentou fumaça. O que é uma fumacinha de queimada? Mas você não experimentou ainda uma fumaça de vulcão. Não experimentou, porque se der esse vulcão que falaram esses dias na África, né? Ser conduzido a uma certa distância, atinge o país, atinge a todos nós, de certa forma, na questão da pureza do ar, né? Formas que um limitador, né? na questão da atmosfera, da radiação, desequilíbrio do planeta, uma série de coisas. Então, mas o vulcão estava programado e tal, o homem não tem culpa. Tem sim, porque quando você aquece a Terra, quando você tira a temperatura dela, ou aumenta a temperatura, você altera a camada, né, superficial, onde protege o magma, né? Então, aquilo ali altera. Então, quanto mais quente o lado de fora, você cria uma menor espessura da crosta terrena. Então, essa crosta envoltória do magma, a tendência é diminuir, né, o tamanho, a espessura. Sendo diminuída, o rompimento é mais fácil. A pressão altera internamente, aumenta. Então, a gente tem culpa, sim. Né? Fala, não, esses fatos naturais, terremotos, etc., etc., tudo isso é causado por inconsequências das nossas atitudes na superfície que nós estamos, né? Então, a gente está realmente fazendo isso acontecer de uma forma ou de outra, né? Então, a chapa está esquentando. Quem não melhorar realmente vai experimentar dores, né? Até quem melhorou pode até experimentar, mas sabendo passar pelas dores, pelos problemas, tudo passa, né? E Deus está sempre presente, amparando aquele que está mais de a cabeça sintonizada e sincronizada com Deus. Aquilo ameniza-se mais rapidamente a dor. Mas quando a gente está despreparado, a tendência é alongar mais o sofrimento, porque nós não ouvimos Deus. Então, por isso que esse sofrimento pode ser maior ou menor, de acordo com as nossas transformações internas. Então, depende de cada um. Por isso que nós não temos que ter medo. Vamos trabalhar para a sociedade, para o equilíbrio social, porque se você controla, você está ajudando o todo, mas você é um agente em especial dentro de si mesmo, não pode esquecer disso, né? Vamos É a nossa salvação, né? Nós temos um caminho, né?
Para não ter que voltar lá para o planeta lá que a gente estava antes, né? Aí vai ficar sem celular, vai ficar sem tecnologia, vai passar por tudo novamente, né? Não que eu falo celular como símbolo da tecnologia, porque hoje ninguém vive sem o bendito, né? Pior, nós estamos num dedo, né? Então, quando você falou sobre Marte, Marte realmente estava alinhado com o progresso terreno. A gente estava, inclusive, ele estava um pouco atrás de nós, né? Marte estava um pouquinho antes na sua evolução, mas conseguiu não experimentar aquilo que o homem quis experimentar, né? Que é a vaidade, a posse, uma série de coisas que o homem poderia ter evitado terreno, poderia ter evitado estar no nível de Marte ou acima de Marte. Mas a gente preferiu ficar 2.000 anos atrás de Marte, ou assim, não é 2.000 anos, mas 500 anos atrás de Marte. E resolveu ficar atrás dele. Então, por isso que é uma atitude, se os humanos tomassem, conserta o planeta rapidinho, se quiser. Rapidinho, mas tem que querer, né? Se nós humanos, né, cada um ir mudando, né? Porque é a única forma que muda, né? Que transforma. Cada um de nós é que faz a sociedade num todo, né? Então... Leila, olha só. Leila e demais. De certa forma, a doutrina espírita, o movimento espírita, tem 60 anos, 70 anos funcionando como ele está. Não progrediu em nada. Não progrediu em nada. Se você ver o movimento de 40 anos atrás e o de hoje, quase a mesma coisa em termos de organismos. Claro que o espiritismo avança em todas as pessoas que agem por si mesmo, como a gente está vendo aí na internet, uma inclusão dos trabalhadores, mas não é por uma questão federativa. Tá? A federativa, eu estou criticando aqui as federativas, e eu estou numa delas, né? Eu estou criticando uma coisa que eu vejo há muitos anos, que as federativas não contribuem para a mudança deles mesmos, do processo que tem que ser feito. Então, estaciona-se. É a mesma linguagem, mesmo papo de 40 anos que eu ouço, é hoje. É a mesma coisa. Como é que você vai mudar um sistema desse mantendo esse diálogo, essa conversa? Não tem jeito. Então, ou você faz igual uma fraternidade sem fronteira vai, faz. Não precisamos ficar preso às instituições e cria-se um caminho para se fazer, vai fazendo, e doe quem doer, porque realmente o bem incomoda, né? Dói em alguns. Quando você vai fazer, realmente as pessoas têm inveja, uma série de problemas que o humano tem. Então, se não fizer isso, não transforma. Então, por isso tem que deixar hoje um movimento mais solto para todo mundo tentar fazer, porque se você prender um sistema que está engessado, você vai ficar mais 50 anos. É mais 50 anos de atraso. Mais então, 50 anos de banco de igreja. É mais 50 anos. Então, onde eu combato dentro de uma casa espírita, eu sou meio absurdo dentro da casa espírita justamente para isso, para tirar esses hábitos antigos que permanecem muito vivos ainda. Então, aí eu tenho que pôr a cabeça para bater, né? Então, você põe a cabeça para bater e espera, e vai fazendo. Porque se você for esperar, vou esperar o fulano, a opinião dele, como é que é, fulano ali, ele acordar, nós vamos mais 50 anos. Mais 50, mais 100. Se dá tempo de você desencarnar, eu brinco aqui, né? Dá tempo de você desencarnar e sentar na mesma cadeira. Você vai, encarna, fica velho e senta na mesma cadeira que você pôs. Então, isso é terrível. Eu não gostaria de sentar na cadeira que eu pus lá, não. Sinceramente, não.
eu queria sentar numa cadeira que um outro aí foi fazendo, melhorando, sentar diferente. Não na mesma que eu sentei. Entendeu? Então, essa pedra angular aqui a gente vê que está bem atual, né? Esses edificadores que estão rejeitando a pedra angular. Isso. Nós estamos fazendo exatamente aqui uma costura do que tem aqui dentro dessa lição. Tudo isso aqui que a gente está conversando está tudo dentro dessa lição. E a gente não pode perder a oportunidade de poder enriquecer mais essa lição e não ser só uma leiturazinha. Cristo é pedra angular, que bonitinho, tal. Vai embora para casa e nunca mais vê o povo falar nisso. Não, nós temos que interiorizar isso aí para nós. Senão não vai mudar, não. É um texto bem pequeno, né, Daniel? Mas olha aí, se você... Tudo que foi falado aqui, até que a chapa está quente, está tudo aqui dentro do texto. Palavras diferentes. Diferente, mas a chapa está quente. A chapa está quente. E está esquentando cada vez mais, né? Quanto nós vamos aguentar? Pior. Até a chapa do planeta está esquentando. Tá. Gente, quem é que está tolerando essa falta? Quantos dias nós temos aqui de falta de chuva, gente? Alguém sabe aí? Eu não sei, não. Chuva boa desde abril. Desde abril? Chuva de verdade, né? Essa chuvesqueirinha que deu para trás não conta, não. Não, isso aí... 5 meses. Gente, só gastando. É igual você ter um dinheirinho no bolso e vai só gastando. Não entra nada. É mais ou menos... A reserva está indo embora, né? O estoque. Eu passei na porta, eu fui sair para almoçar, passei na porta de um prédio ali, uma mulher, você vê que ela é esclarecida, ela deve ser dona de um dos apartamentos, lá no passeio, varrendo o passeio com a mangueira. Isso é preguiça. Isso é preguiça. Sabe, foi tão instintivo. Eu falei assim, minha filha, não faz isso, nós não vamos ter água para beber. Graças a Deus que ela me olhou assim com vergonha e tal, mas ela continuou. Lá na esquina eu parei, eu olhei para trás, ela estava me olhando, mas ela continuou. Né? Aí eu falei, só Deus na causa, né? Só Deus na causa. Né? Que bom que ela não te ofendeu, não te mandou... Não, ela baixou a cabeça, muito educadinha, sabe? E depois eu falei, eu devia ter falado de forma diferente, mas eu fui tão assim, no susto, né? Eu devia ter chegado, oi, tudo bem, parado um pouquinho, conversado e tal. Falava assim, nossa, nós ainda temos esse hábito, né? A gente tem que tirar isso, nós vamos ficar sem água para beber, né? Podia ter falado de forma diferente. Mas, assim, o impulsivo na gente ainda é muito forte, né? Aquela coisa de... O rompante, né? Policialesco, né? Mudar o mundo você não vai conseguir, não adianta. Mas, assim... Você plantou suas sementes, né? Mas poderia ter plantado de forma mais que frutificasse melhor. Não, mas tá bom. Você fez o que o seu espírito estava determinado a fazer. Preparado para fazer, né? Espírito imperfeito. Vamos lá na leitura, então, gente. Vamos, Leila. Angular. A Leila vai falar dessa pedra para nós, né, Leila? Tá bom. Se vocês me dão licença. A pedra angular. Não lestes jamais isto nas Escrituras. A pedra angular que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus, Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mestre falava. Quiseram então se apoderar dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. Mateus 21, 42 a 46. Qual 28 também? A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé.
fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes, e os fariseus rejeitado esta pedra, ela os esmagou do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Estamos nós aqui, né? Olha, Jesus aqui, ele foi assim. Foi direto, né? Não tem nada subentendido, né? E eu vim aqui, coloquei a verdade. Se não ouvir, vai acontecer e vai ter muito sofrimento. Mais ou menos nessa linguagem. A chapa vai esquentar. Se vocês não melhorarem, eu estou vindo aqui. Vim aqui fazer o alerta. E se não mudarem, vai sofrer como sofreram os judeus. Como lá atrás aconteceu, a história vai se repetir. E vai se repetir agora para nós. Está se repetindo. Então, isso que eu ia falar, está se repetindo. Não vai esquentar, já está quente. E pior que ainda não ficou intolerável. Né? Ainda tolera-se. A gente tem que aproveitar o tolerável. A forma que ainda está, há tempo ainda. Isso é igual você trabalhar um adolescente, você chega para ele e fala assim, filho, se você não mudar isso, vai acontecer isso. Né? Você está doido. Tem muita energia, tem muita vitalidade. Vai mudar. Uma hora você vai me ouvir. E realmente isso acontece. Chega numa hora, adoece, vai para a cama, leito de dor. Meu pai, eu devia ter te ouvido. Né? Mas as ilusões não me deixaram. E pior, se melhorar, vai e faz de novo. Vocês já viram um doente? Muitas vezes acontece isso, né? O cara pega, adoece, vai para o hospital, né? Deita ele ali, já até falando sobre isso. O cara deita, está no hospital em recuperação, aí chega às vezes, meu filho, meu bem. Né? Ele era rústico, ele era dentro de casa um carrasco, fazia tudo da cabeça dele, mal, perverso. Aí vai para o hospital e virou santinho. Né? Nossa, agora eu vejo o valor de todos vocês. Que beleza. Aí ele passa um tempo, ele melhora, recupera. Aí quando começa a recuperar, traz a sopinha. Não, traz sopinha mais não. Já começa na sopinha. Aí começa a rejeitar a sopinha. Não, quero é comida. Não, comida ruim desse hospital. Aí começa a mostrar tudo de novo. Vai melhorando, vai recuperando o que ele era. O que a pessoa sempre foi, né? O hábito ruim. Assim somos nós. Você encarna, bonitinho, comportadinho, a mamãe não deixa fazer, você fica ali, aí vai crescendo, vai tomando a rédea. Quando é festa, o cara está demonstrando o que ele realmente é, né? Então, é só a vida mesmo que vai ensinar para que ele volte uma reflexão. Então, eu creio que a lição aqui, ela vem trazer para nós uma referência para que a gente realmente mude, que a gente não tem nesse vai e vem. Uma hora que está ruim, eu fico mais humilde. Então, será que eu tenho que ficar humilde só quando está ruim as coisas? Estão ruins as coisas? Por que eu não sou bom quando está bom tudo, as coisas? Né? Então, a gente precisa ver. Agora, quando está tudo bom, eu quero me divertir, eu esqueço do outro, eu esqueço que tem sofrimento, né? Porque está bom, então não estou lembrando de nada. Então, tem que estar ruim para lembrar. Então, o bom cristão é aquele que busca o sofredor, aquele que busca quem... Se eu estou bem, alguém não deve estar bem, não. Então, é procurar encontrar aquele que realmente precisa do evangelho, do amor, da boa
palavra, né? E assim por diante, né? Alguma fala aí, meus irmãos? Ô, Daniel, você estava falando, eu estava refletindo. Esse negócio, quando você está ruim, a hora que você começa a recuperar, você volta a ser o que era antes. Então, essa mudança é quando você está perdendo o seu poder, né? Aí você se torna humilde, você fica vulnerável. A quantidade de nós, vou colocar nós, porque de uma forma ou de outra, a gente que tem um pouquinho do conhecimento da doutrina também ainda tem essa cabeça de esperar essa pandemia passar para voltar a ser o que era antes, né? Então, parece que é o que vai acontecer, né? Não, acham que vai, né? Igual você falou, essa pandemia vai passar, as coisas tendem a piorar. Não vou falar em relação ao vírus, mas em relação à própria transformação do planeta, do clima, tal, né? Assim, ainda tem muita coisa para vir, a gente sabe disso, né? Quando a gente... Não sou estudiosa profunda igual o Perinha igual alguns aí tem, mas se a gente vai lá nas escrituras, né? Vai lá no Apocalipse, a gente vê que isso aí é só o começo, né? Digamos que a chapa atinge uma temperatura de 1.000 graus. Digamos que nós estamos na temperatura de 50, né? Vai a 1.000. Digamos que nós estamos nos 50. Então, a temperatura, a chapa, ela vai esquentar. Infelizmente, né? Então, vamos lá na questão do seguinte, que então é a parábola dos vinhateiros homicidas, que completa esse aqui, que alguém possa ler para nós. Leila ou outra pessoa que queira também contribuir. Vou continuar, então. Ninguém se dispôs. Parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. O que aconteceu aqui? Só para a gente, para ganhar tempo. Tinha um pai de família. O que ele fez? Ele plantou uma vinha, só para sintonizar o texto. Plantou uma vinha. Aí, ele cercou com uma cerca viva. Ele fez uma cerca viva em volta, a sebe, né? Cavando a terra, ele cavou e fez uma torre lá dentro do cercado. Ele fez uma torre. Aí ele arrendou uns vinhateiros, plantador de uva. Ele arrendou aquilo lá para esses plantadores de uva, mas a propriedade continuava dele, né? E foi para um país distante. É o fato que a gente tem que ver. Viajou, arrendou, né? E vamos ver o que aconteceu com essa história. Vai, continuar. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou-lhes ele... Só um minutinho. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou no tempo de colheita, né? Estava longe ainda, mandou o servo dele até lá para ver o negócio das uvas, lá com os vinhateiros. O que os vinhateiros fizeram? Mataram eles, né, os servos, apoderando-se dos servos. Mataram um, apedrejou outro, isso que aconteceu. Continua. Enviou-lhes ele outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma maneira. Então, aconteceu a mesma coisa. Só que já tinham mais servos, né? Aumentou muito. Ele mandou mais servos. Matou aqueles, ele mandou mais.
Tem uma história aí bacana para tirar disso. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo de si para si: ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro. Vinde, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. E com isso pegaram dele, lançaram-no fora do vinho e o mataram. Então, o que aconteceu? Jesus mandou servos, depois mais servos, foi matando, né? E depois mandou um filho, o filho dele. Aí matou o filho dele, para ficar com as terras, para ficar com o lugar. Isso é uma parada. Depois a gente disse que você ia começar a fazer a relação, depois nós vamos fazer essa relação. Uhum. Pode continuar. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos na estação própria. Mateus. Então, é uma pergunta aí, né? Uma pergunta. O que vai acontecer, então, na hora que ele voltar, o dono da terra? Né? O que vai acontecer? Ele vai colocar o quê? Tirar todos aqueles que estavam lá, os vinhateiros, e para colocar outros vinhateiros no lugar. E esses terão muito sofrimento, né? Que vai ficar miseravelmente esses malvados, né? Vão perecer e vai arrendar para outros. É uma historiazinha que a gente agora vê nesse descritivo a seguir, qual que é a referência. Mas antes de entrar aí, nessa referência, o que nós entendemos aqui? Não, vamos ler primeiro, porque o nosso tempo, senão não vai dar. Né? Leia, continua. Pode ler, agora você pode ler direto. O 30 está explicando esse 29, não é isso? Isso. Tá bom. Você pode ler direto. Tá. Vou ter que ler correndo 5 minutos. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente mataram. Como tratará? Tem um telefone aí, tá? Como tratará o Senhor os seus mandatários, prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por ele tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas da sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir contas a cada um do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, pois ele quer que o seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Após 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está madura para compreender o que o Cristo apenas falou de leve, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que, durante esse longo período, foram encarregados da educação religiosa dessa mesma humanidade? A constatação de que a indiferença sucedeu à fé e de que a incredulidade se arvorou em doutrina. Com efeito, em nenhuma outra época, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que respeita à regra de proceder, às relações de homem para homem, aos princípios morais, a que ele expressamente condicionou a salvação,
Seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertessem os homens pela persuasão e pela brandura, que fizeram da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou, em seu nome os homens se anatematizaram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram. Estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que ele revelou, fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial. Àquele que Deus, de paz e de verdade, sacrificaram nas fogueiras, pelas torturas e perseguições, muito maior número de vítimas que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou os vendilhões do templo e que disse aos seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento, não teria o direito de dizer-lhes: que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que proferis a maior parte das vossas preces em favor dos ricos, reservando uma parte insignificante para os pobres, apesar de eu haver dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros quando chegar o tempo da colheita. Bonito texto, né? É uma história contada por Jesus para ele predizer todo o futuro que está acontecendo até hoje. Então, isso aqui mostra todo o quadro que nós estamos vivenciando. Onde nós nos encaixamos aqui? Onde nós estamos aqui? Então, estamos em tudo, né? Nós não somos os vinhateiros desde a criação do planeta? Os cabeçudos somos nós. Então, desde o princípio, nós estamos na história. Né? Por isso que ele colocou a predição, que isso aqui é para o tempo até o tempo da nossa transformação. Ele sabia disso, que ia demorar a gente acordar. E, quem sabe, a gente possa fazer isso com a doutrina espírita, com os princípios espíritas que nós estamos aprendendo, né? Mas tem hora que eu acho que o espírita está resistente demais. Ele está realmente comprando um problema para ele. Ah, porque eu sou espírita, você é diferente. Vai não, de jeito nenhum. Vai ser pior para você. Vai ser pior porque você tinha a ferramenta na mão e não fez. Então, um caso sério. Nós não estamos brincando, nem ameaçando. Vai acontecer isso com todos nós. Ah, por que os espíritas todos que desencarnaram não foram? Porque não está bem. Não volta, não fala, não vem, não trabalha, talvez, até dando notícia. Porque não pode dar notícia. Né? Então, nós estamos ainda nas paixões, vinculados às paixões. Então, só vem assim quem tem acesso para poder estar trabalhando de lá para cá, quem realmente está bem preparado, né? Então, tem equipes, eles não precisam demonstrar também que estão trabalhando, mas pode ter certeza que nós teremos problema ao desencarnar se nós não estivermos fazendo a nossa parte.
Não é só na desencarnação, não, na volta. Na volta. Oi? Tá, terminando, você está falando sobre o movimento espírita, isso é tão sério, porque a doutrina é dos espíritos, não é do homem, é o tempo inteiro isso sendo falado para a gente. Não somos nós que organizamos. E mesmo assim, o espiritismo, né, os movimentos espíritas, eles estão separando, né, eles são separatistas, eles estão se organizando de formas separadas. Você fica vendo, né, eles falando, né, o espiritismo raiz, né? O que não é raiz não faz parte. Então, assim, a doutrina não é da gente, cara. Estou dizendo o tempo inteiro, vocês não podem se organizar hierarquicamente porque não é de vocês têm só que estudar e seguir o caminho. Aí estão se organizando e fazendo separações. Inclusive com movimentos políticos, fazendo separações de movimento político dentro da doutrina, sendo que nem a nossa. Nós estamos aqui para aprender. Exato. É um negócio muito sério. Francisca, Daniel, que é Renata. Francisca, eu vejo isso, eu tenho amigas lá no meu trabalho, a maioria é evangélico, alguns católicos, mas a maioria é evangélico. Eu tenho várias amigas que estão saindo da igreja evangélica devido a isso, elas estão vendo uma movimentação onde ela falou assim, as pessoas não estão levando Cristo para a igreja, as pessoas estão levando a si mesmo, levando o seu orgulho, a vaidade e a política. Então, a questão que o Daniel falou no início da AME, Daniel, não é só a AME. Eu vejo igrejas onde pastores que foram criados em igrejas extremamente tradicionais, que estão como pastores de outras igrejas, eles foram convidados a trabalhar em outras igrejas, eles estão sendo mais maleáveis porque eles estão vendo que a necessidade da pessoa pensar com a sua própria, com o seu livre-arbítrio, a pessoa pensar com a sua própria consciência. E eles estão sendo muito julgados por isso, né? Alguns estão sendo excluídos em determinadas igrejas devido a essa condição. E eu tenho várias amigas que estão muito insatisfeitas atualmente, que foram criadas dentro da doutrina evangélica, e que hoje, que sabe, se você perguntar qualquer versículo da Bíblia, ela te dita o versículo com todas as vírgulas e hífens, e, infelizmente, elas estão sofrendo com isso. Elas estão sofrendo, porque não acham mais nada, não veem nada na igreja que possa fazer com que elas possam ver Cristo dentro da igreja. É verdade. É despertar a consciência, né, Renata? Ainda bem. Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Acho que elas não estão sofrendo, elas estão acordando e cada um está pensando com a sua própria mente, com sua própria cabeça, porque o problema, principalmente nas igrejas evangélicas, que ali é colocado de uma forma que a pessoa tem que engolir, passar pela garganta. Eu falo assim, que elas estão sofrendo porque elas estão num dilema interno, entendeu, Leila? É isso que eu estou sentindo. Eu observo elas falando assim, nossa, eu estou tão triste, eu gosto da igreja, eu fui criada naquela igreja, eu conheço pessoas lá, eu tenho amigos com quem eu brincava quando eu era criança. E elas se veem numa condição onde elas estão amargando ali dentro e elas estão sofrendo devido à condição de ter que procurar um outro ambiente. Sim, Renata. Mas assim, um vínculo ali dentro, sabe? Eu acho que é isso. Mas assim, ó, por exemplo, eu gosto muito do União e Amor, realmente gosto muito da turma, né? Mas eu já entendi que é um sapato que não me serve. Então, assim, eu procurei outro centro espírita que está mais ao encontro dos meus anseios, né? Que vai me dar as respostas que eu preciso e vai me aceitar do jeito que eu sou. Mas como eu gosto muito, é porque as pessoas, elas têm essa necessidade de ser uma coisa ou ser outra. Ou eu estou aqui ou eu estou ali. As pessoas, elas não se permitem, muitas vezes, estar em vários lugares de uma forma que atenda a elas conforme as necessidades delas.
Aí essa outra casa que eu tô pegando as coisas do Marcelo e tô doando tudo. As coisas da empresa dele, né? Aí eles agora vieram para mim e falaram assim, olha, essa doação que você vai dar, tem jeito, a gente poderia estar doando para uma outra instituição que a gente entende que está desenvolvendo um projeto que vai ser muito mais benéfico isso para eles. Aí eu, não, beleza, só me passa o contato. Aí qual que não é minha surpresa? É uma casa de Umbanda. Aí eu fiquei até meio chocada, assim, né, que eu falei assim, nossa, geralmente centro espírita não fala de Umbanda, né? E agora os caras não estão só falando, como estão falando assim, olha, isso aqui seria bom para a gente, mas para os caras, para essa outra instituição, é muito melhor isso que você quer doar. Porque é uma máquina de pão, um negócio de descansar massa. Aí ele falou assim, eles têm um projeto... Filha, calma, a mamãe tá falando no telefone. Eles têm um projeto muito... Que massa, filha. Eles têm um projeto muito bacana de fazer congelados e dar para a família e tal. Então, assim... Tá, filha. Aí vocês estão vendo, né, que a criança não deixa. Mas aí, só para concluir, por exemplo, eles não têm nem preconceito em relação à Umbanda. Por exemplo, dentro do União e Amor, não estou falando todo mundo, mas algumas pessoas têm preconceito ferrado em cima da Umbanda. Então, assim, gosto muito do União e Amor, gosto do grupo, continuarei no grupo se o Daniel não me expulsar, ou o grupo não me expulsar, mas eu vejo, assim, que eu tenho que ir para uma casa que tolera até a Umbanda. Por quê? Porque eu já descobri que eu já pertencia a Umbanda, então eu tenho uma identificação com a Umbanda, mesmo hoje sem praticar nada na linha, mas eu não consigo entender essa intolerância com a Umbanda. E essa casa, ela me preenche tanto que até esse lance da Umbanda, eles são tolerantes. Você está vendo que a doutrina não tem nada de errado. Sim, talvez o que você pode falar para seus amigos Viu, são as pessoas, a falha está sempre nas pessoas. Aí talvez o que a Renata pode falar para as amigas dela continua nessa casa aí, nesse templo religioso que você está indo, mas talvez você pode achar um que vai te preencher mais. Você não precisa deixar de ir a um lugar que você gosta para procurar outro. Não é que nem casamento, que ou você está com um, ou você está com outro. Bem que hoje também nem está valendo mais essa regra. Mas não é assim, ou você é A ou você é B. Você pode ser A, B, C, D. Você tem que achar o equilíbrio. E se tem alguma coisa errada, essa coisa errada somos nós, né? Porque a doutrina nos dá, né? Nos oferece todas as ferramentas. A gente é que não sabe, a gente é que é um mau operário e não sabe trabalhar com as ferramentas. Com certeza. A doutrina é perfeita. Mas a gente vai trabalhando aqui as ideias, no campo das ideias, para tentar ver o que a gente vai poder... Daniel, aproveitar que você ainda não finalizou e já está passando a hora, eu sei, vocês me desculpam. Alguém pode me falar alguma casa que tem estudo do Evangelho no Lar online que eu possa participar durante a semana? Se você digitar no Google, do jeito que você perguntou, vai aparecer instituições aí que fazem o curso no Lar online. Não é culto no lar, desculpa, eu falei errado, porque o culto no lar eu faço. O estudo do Evangelho. Acho que você falou estudo do Evangelho. Estudo do Evangelho. Eu falei no Google, você vai depois eu te passo um link aí para você ver. Para mim, eu queria entrar num grupo para poder participar. Se alguém puder me passar, eu agradeço. Eu te passo depois, tá? Tá, um abraço, obrigada. Bom dia, gente. Gente, muito obrigado a vocês. Eu sei que todo mundo está aí. A gente podia ficar mais 2 horas aqui, mas vamos respeitar. Depois você pede uma carta branca aí para a patroa, e às vezes a gente faz outro grupo, faz outro horário. Não, eu posso. Eu estou falando pelos demais aí, né? Muita dona de casa, né? Muitas donas de casa. Eu fico preocupada com os demais aí para fazer comida na chapa aqui. Para vocês. Muitas. Gente, obrigado, Amaro. Obrigado, Perinha. Obrigado, Laércio. Bom dia a todo mundo. Boa semana para todos. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Francisca, Rosana, Toninho, Leila.